Não, ainda não nos reunimos, mas continuamos o trabalho normalmente. A pauta hoje do Senado, inclusive, há projetos de interesse do governo. É muito importante que a gente mantenha essa toada de trabalho, que são projetos importantes para o país. Na verdade, qualquer divergência que há na política é algo absolutamente natural entre poderes, entre casas legislativas, entre pessoas que figuram nesses poderes, nessas instituições, mas jamais são conflitos que afetam o que é o interesse público, né? Então a gente busca sempre a convergência e essas divergências certamente são dirimidas, a cada dia a gente vai dirimindo uma a uma. Hoje é a quarta sessão de discussão, não está pautado na quinta-feira e na próxima semana eu acho que esse tema tem que ser tratado pelos líderes do Senado em relação à dimensão disso. Eu queria muito deixar claro aos senadores e também a todos vocês, a toda a sociedade, que esse projeto, no final das contas, é um pilar de algo que é muito proveitoso para a sociedade brasileira e para o orçamento público, que é o fim dos supersalários no Poder Judiciário e em outras instituições. Há um projeto de lei que já foi apreciado no Senado, já foi apreciado na Câmara, retorna ao Senado, tem o mesmo relator da PEC e nós estamos casando as duas proposições, uma de definição de verbas indenizatórias por lei para evitar que haja criação de verbas indenizatórias nos tribunais e no Ministério Público e, ao mesmo tempo, a reestruturação da carreira através da proposta de emenda à Constituição. As duas coisas casadas e em conjunto significam, primeiro, uma economia para o Estado brasileiro e, segundo, independente da economia que isso represente, dentro do orçamento da própria instituição, dentro do orçamento judiciário, dentro do orçamento do Ministério Público, de modo que essa combinação de lei com a emenda constitucional não alterem absolutamente nada a nossa busca de cumprimento da meta fiscal, de déficit zero, porque isso tudo está compreendido dentro do orçamento do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público e constitui uma forma também de conciliar o interesse que a sociedade tem e que também nós temos, assim como fizemos reforma previdenciária, assim como trabalhamos por fim de auxílio moradia, assim como definimos uma lei de abuso de autoridade, definiremos também as verbas indenizatórias possíveis para evitar essas notícias que nós temos de salários estratosféricos. Então essa é uma lógica, mas ao mesmo tempo outorgar essas carreiras que têm características muito específicas de vedações exclusivíssimas, fruto de vedações inclusive constitucionais, que elas possam ter uma reestruturação de evitar a distorção de alguém em final de carreira percebendo uma remuneração menor daquele que entra. No final das contas, quando a gente exige como sociedade que nós tenhamos uma justiça eficiente, de profissionais que sejam qualificados, vocacionados, que se dediquem exclusivamente àquilo que estão fazendo, que é de julgar as pessoas, de julgar as demandas no país. É preciso ter uma estruturação de carreira que seja justa. Obviamente que essa conciliação interessa e, no final das contas, do ponto de vista orçamentário, significará uma economia de gasto público. Eu vi valores aí, as notícias veiculadas, de 80 bilhões de incremento de gasto, de 40 bilhões de incremento de gasto. Absolutamente isto não existe. O estudo do impacto orçamentário para a União é de menos de 3 bilhões de reais, que é um valor, inclusive, inferior do que será com a economia do fim dos supersalários no Judiciário e no Ministério Público, do Senado Federal. Então, depois nós vamos veicular. Pega a magistratura, né? Não em relação ao que é a proposta inicial da proposta de emenda à Constituição, que, repito, casada com o projeto de lei do fim dos supersalários e a definição das verbas indenizatórias, é algo muito interessante e importante para a sociedade brasileira, para a valorização de carreiras que têm suas especificidades e, ao mesmo tempo, combate às distorções. Então, nós estamos fazendo isso de maneira muito consciente. Naturalmente, o desafio que nós temos agora, e há um apelo muito grande de lideranças partidárias, do próprio governo federal, que isso não seja estendido para o Poder Executivo, estendido para além daqueles órgãos que têm autonomia orçamentária, justamente para não comprometer esse compromisso que nós temos de combater o déficit público. Então, nós estamos muito conscientes disso, isso vai ser exaurido em reunião, nós vamos conversar a respeito disso numa reunião de líderes específica para esse tema, e só quando estiver bem amadurecido é que nós vamos, então, apresentar isso como uma solução no Senado Federal. É acesso levar esses quinquênios para a Constituição? Não, eu acho que o precedente do ajuizamento de uma ação sobre uma questão que está ainda em discussão política
é o precedente da judicialização da política, que interrompe o diálogo político e gera uma crise de confiança na relação legislativo-executivo. Além de criar um precedente pelo próprio mérito do que se aponta na petição da AGU, em relação a outras proposições legislativas, essas de interesse do governo, que eventualmente podem padecer dos mesmos equívocos e pode, diante de um precedente do Supremo Tribunal Federal, dar margem a questionamentos jurídicos. E tudo que nós não queremos é uma exposição desnecessária do judiciário e uma insegurança jurídica em relação àquilo que a gente faz no Congresso.